Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. Não estamos mais na lei, estamos na graça. Se está na lei, você se sente distante, mas na graça, você é um filho. Existe intimidade com o Pai. Sing it again. Who is there like you, Lord? Clothed in strength and beauty, marvelous, so wonderful indeed. You who call the tempest, you who made the blind see, mighty is your hand to deliver. Hoje com o pastor Joseph Prince. Hoje vou compartilhar algo. Eu quero abençoar você. Na verdade, hoje eu tenho tanto no meu espírito. Siga-me como puder. Você pode depois comprar o DVD e o CD e escutar outra vez, porque a mensagem tem muito conteúdo. Eu quero compartilhar com você o que aconteceu com Moisés quando ele estava no monte 40 dias e 40 noites. Se você receber essa revelação, eu só preguei sobre isso uma vez, muitos anos atrás, e naquela época eu não tinha a revelação tão completa como o que eu vou pregar hoje. Mas eu já preguei sobre esse assunto antes. Se você entender e você realmente compreender o que aconteceu durante os 40 dias em que Moisés esteve no monte, alguns dizem ele subiu para receber os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Se fosse somente isso, ele não teria ficado lá 40 dias e 40 noites. Correto? Deixe-me dizer isso. João 1,17 diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por nosso Senhor Jesus. Vocês já me ouviram pregar muitas
mensagens sobre isso, porque esse versículo é o meu versículo favorito, porque demonstra a diferença entre a lei e a graça. Veja, a lei foi dada, graça e verdade vieram, não foram dadas, certo? Você pode dar um presente, pode enviar um pacote com presente para Natal para um amigo que está na América, certo? Mas quando você vai pessoalmente, é mais caloroso. É alguma coisa que Deus fez quando Ele veio como homem. Porque Deus veio em carne humana para estar conosco. Ele não nasceu num palácio, Ele nasceu numa manjedoura. Amém? A lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. A verdade está do lado dele. Isso não quer dizer que a lei não seja verdadeira, mas não é a verdade que liberta. A graça e a verdade estão unidas. Assim, Moisés era um servo. O livro de Hebreus nos diz isso. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E a lei, o servo podia dizer onde estavam as exigências de Deus sobre o homem. Mas só o Filho pode desvendar a natureza do coração de Deus. O servo pode dizer o que Deus quer, o que Deus exige, mas não pode revelar o coração de Deus. Mas o Filho pode. Foi isso que Ele fez. Hoje não estamos sob a lei, mas sob a graça. Posso ter um amém? Agora, tanto em Moisés e em Jesus Cristo existem contrastes, já me ouviram sobre isso, mas existem também comparações. Você descobre que Moisés, depois do incidente do bezerro de ouro, o povo fez um bezerro de ouro e o adorou como um ídolo, e Deus ficou muito irado. E a Bíblia diz que Moisés disse para eles, depois de os repreender, depois de quebrar as tábuas, ele disse, eu vou subir de novo. E ele disse, como está em uma versão, porventura. Outras versões dizem, talvez. Porventura, talvez, possa oferecer propiciação. Ele não estava seguro. Ele subiu sem estar seguro que podia fazer propiciação por eles. Mas Jesus Cristo subiu seguro de que podia fazer propiciação. Posso ter um amém? Existem algumas comparações e existem, por exemplo, as palavras de Moisés. O Senhor seu Deus, Ele disse a Israel, levantará um profeta como eu, Ele disse. Assim Jesus veio também como um profeta, amém? O maior de todos os profetas, amém? Mas mais do que isso, Ele é Deus em carne humana. 100% Deus, 100% homem. Ambos por 2 vezes passaram 40 dias e 40 noites. Moisés teve 2 ocasiões de 40 dias, ou seja, ele subiu o Monte Sinai ou o Monte Horebe, e a mesma montanha, ele subiu para estar com Deus 40 dias 2 vezes. Na vida de Jesus ocorreram 2 eventos de 40 dias. Você lembra? Os primeiros 40 dias e 40 noites sendo tentado no deserto pelo diabo. E ele desceu no poder do Espírito. Moisés, por outro lado, nos primeiros 40 dias, saiu e trouxe julgamento para o povo porque estavam adorando o bezerro, um ídolo. Estavam cometendo idolatria. Jesus saiu dos 40 dias com poder para abençoar. Moisés não abençoou porque o povo pecou. Ok? Depois temos outros 40 dias, depois do incidente do bezerro de ouro, Moisés subiu outra vez e gastou outros 40 dias e 40 noites com Deus. Por causa do tempo, vocês vão permanecer aqui por 40 horas. Certo? Não podemos passar 40 dias assim, eu tenho que escolher aquilo que vou compartilhar. A propósito, você sabe quando aconteceu os outros 40 dias de Jesus? Depois que ele ressuscitou dos mortos. Ele estava no corpo ressuscitado e a Bíblia diz que ele ficou na terra gastando tempo com os discípulos por 40 dias. Amém? Então, depois de 40 dias, ele foi assunto à glória. Os discípulos foram para o cenáculo e gastaram 10 dias em oração. Completando 50 dias no Pentecostes, o Espírito desceu. Foi a descida do Espírito. Assim, temos 2 períodos de 40 dias para Moisés e 2 para Jesus. O número 40
é muito significativo na Bíblia, assim como existem significados para os nomes. Todos os nomes têm significados. Todos os números têm significado. Você me acompanha? Tudo depende de como você queira entender a palavra de Deus. Alguns não estão interessados nos nomes e nem nos números, mas existem grandes verdades e revelações nos nomes e nos números. Por 40 dias, diz a Bíblia que choveu sobre a face da terra. Amém? Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Nós temos 40 dias mencionados muito na Bíblia. 40 é número de provação e o número do teste. O número da provação, o número do teste. Voltemos a Moisés e aos primeiros 40 dias. Vejamos o que aconteceu. Deixe-me dizer algo. Quantos querem conhecer o coração de Deus? Ver o coração de Deus. Não somente seus caminhos, mas seu coração. Os outros podem ir para casa. Porque hoje à noite nós vamos olhar o coração de Deus. Alguns somente estão interessados em conhecer as ações, conhecer os caminhos, certo? Mas não estão interessados no coração. Precisamos conhecer o coração. Quando conhece alguém, como por exemplo sua esposa, precisa conhecer o coração dela. Se você não conhece o coração do seu cônjuge, não será capaz de se comunicar. Muitas vezes, pela impaciência, o seu parceiro diz algo, mas você sabe que essa impaciência não é com você. Se não conhece a pessoa, você vai entender de forma errada o que ela está dizendo e você vai ficar com raiva. Você entende, irmão? Por isso que muitos não entendem o juízo de Deus. Deus julga? Sim. Deus disciplina? Sim. Deus pune? Sim. Não seus filhos. Não seus filhos. Deus disciplina seus filhos, mas não os pune. Toda a punição terminou na cruz. Você precisa conhecer o coração de Deus. Posso ter um amém? Para depois entender seus caminhos. Hoje nós vamos ver o coração de Deus. Em primeiro lugar, logo verá um vislumbre do seu coração. Hoje o mundo está interessado na criação. A ciência está interessada na criação, certo? Mas Deus criou tudo. E, quando registrou na Bíblia, dedicou só um capítulo, Gênesis capítulo 1. Só um capítulo para descrever a criação de todo o universo. Mas quanto à redenção, dedicou 7 capítulos. Você me escuta? E os 7 capítulos que nós vamos falar são os 40 dias e 40 noites de Moisés. Você tem sua Bíblia? Êxodo 25. Certo? Esse é o início da conversa de Deus com Moisés. Moisés subiu, certo? E a Bíblia diz o que aconteceu. Escute, o capítulo 25 começa com o que Deus disse a Moisés nos primeiros 40 dias. Termina no capítulo 31. Foram 7 capítulos que concluíram os 40 dias. Então ele voltou. Ok. Agora, veja aqui, Deuteronômio capítulo 9. Até mesmo em Horebe. Horebe também é o Monte Sinai. Vocês provocaram o Senhor a ira. Moisés está falando e diz, vocês provocaram o Senhor a ira, e ele ficou furioso a ponto de querer exterminá-los. Lembre-se que da Páscoa, a primeira Páscoa, quando Deus os tirou do Egito, até que Deus os trouxe para Horebe ou Sinai, Deus nunca havia ficado irado com eles. Você não tem registro de que Deus ficou irado com eles. Esse foi um período de pura graça. Quando Deus os tirou do Egito, não havia 10 mandamentos. Quando Deus os tirou, não haviam leis. Deus os tirou porque Deus se lembrou do seu concerto com os seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E era uma aliança incondicional, feita com Deus. Deus fez uma aliança com eles, porque Deus é o maior, bem antes dos 10 mandamentos. E nada de mal aconteceu, mesmo eles tendo murmurado e pecado do Egito até Horebe. Durante esse período, eles não eram perfeitos. Amém? Eles pecaram. Todas as vezes que paravam, murmuravam, e murmurar é pecado. Mas não existe registro de que Deus se irou com eles. Quando murmuravam, Deus dava provisão. Murmuraram e Deus fez chover maná do céu. Quando murmuraram, a rocha produziu água. E a rocha é Cristo, a Bíblia diz. Que coisa fantástica está na graça. Porque não dependia da bondade deles, dependia da bondade de Deus. Não da fidelidade deles, mas da fidelidade de Deus. Posso ter um amém?
E em Êxodo 19, no Monte Horebe, Deus lhes propôs a lei. E eu creio com todo o meu coração que se eles tivessem dito, Deus, não podemos cumprir a lei que o Senhor nos dá, não nos abençoe baseado na nossa obediência, eu acredito que Deus não lhes daria a lei. Eu creio que Deus agiu assim porque eles não conheciam o coração dele. Deus sabia o que estava no coração do homem, mas o homem não sabia o que estava no coração de Deus. O homem precisa da lei para conhecer o que está no coração de Deus. A lei não foi dada para justificar o homem. A lei foi dada para expor o homem, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Posso ter um amém? Aleluia. Me acompanha até aqui? Assim. A propósito, durante o tempo da graça pura, ninguém morria, mesmo quando pecavam. Mas depois do Sinai, depois do Horebe, quando eles pecavam, eles morriam. Pelo mesmo pecado de murmuração, eles morriam. Ok? E também, pela primeira vez, vemos Deus ficar irado. Quando? Não no período da graça, nas paradas, nenhuma vez. No Mar Vermelho, em Mara, nas águas amargas e a rocha que produziu água. Eles murmuraram por causa da comida e Deus fez cair maná do céu. Nesses momentos não temos registro de Deus se irar. Mas aqui, pela primeira vez, Deus se ira, porque a lei despertou a ira. Romanos 4 diz que a lei opera a ira de Deus. Você quer a lei ou a graça? Alguns dizem que se estamos na graça não seremos santos, viveremos em licenciosidade. Mas se eles continuassem na graça, eles enxergariam a bondade de Deus e a sua fidelidade e seriam transformados. Mas você sabe o que eu acho? O homem não quer a graça pura. Até hoje eles não querem a graça. Parece que eles pensam que, cumprindo a lei, se tornam mais santos do que os que estão na graça. Você me escuta? Como pode a sombra competir com a substância? Se minha esposa viaja e eu não estou com ela, como eu posso encontrar satisfação, certo? Beijando uma foto. A foto não vai resolver. Você me acompanha? Alguns preferem a sombra que a substância. Mas deixe isso para lá. Consiga minha mensagem sobre a graça e a lei. Vamos continuar falando dos 40 dias. Você está pronto? Assim, durante os 40 dias e 40 noites, que vão de Êxodo 25 a Êxodo 31, 7 capítulos, vejamos o que Deus pensa durante esse período de 40 dias e 40 noites. Em Êxodo 20, os 10 mandamentos foram dados. Em Êxodo 19, Deus propôs a lei e o povo disse, porque se acharam os tais, disseram em hebraico, Kol asher diber Adonai na'asher. Isso quer dizer, o que Deus disser, nós podemos cumprir. Podemos cumprir. Na'asher é enfático. A voz nesse texto é ativa. Podemos cumprir. No momento que disseram isso, Deus disse, Moisés, agora me apresentarei numa nuvem espessa. Em hebraico, nuvem escura. No caminho do Mar Vermelho, Deus se apresentava numa coluna de nuvem que não era escura. Pela primeira vez era uma nuvem escura e Deus diz, não se aproximem e morrerão. Hoje Deus diz, se aproximem e viverão. Porque em Hebreus 10 diz que é um novo e vivo caminho. Se você está sofrendo ou está ferido emocionalmente, se aproxime de Deus, como fizemos o louvor. Quando você se aproxima de Deus, existe um novo e vivo caminho. É um novo e vivo caminho, não um caminho de morte. No Antigo Testamento, sob a lei, quanto mais se aproximava de Deus, estava sujeito à morte porque Deus é santo e você não. Mas na graça, se ficar distante, existe morte, mas quando se aproxima, existe vida. É um novo e vivo caminho. Vamos lá, irmãos. Deus disse, se aproximarem, morrerão. Em Êxodo 20, porque eles se orgulharam na própria força, Deus disse, tudo bem. Vocês não querem ser abençoados baseados na minha bondade? Então aqui agora eu dou para vocês os 10 mandamentos da lei. Amém? Qual foi o resultado de eles terem dito que Deus falar, nós cumpriremos? Nem sabiam qual eram os 10 mandamentos, porque foi dado no capítulo 20. Eles assinaram o contrato sem ler os termos do contrato. Não se faz isso, irmão. E ainda mais, eles prometeram obediência, mas como resultado fizeram um bezerro de ouro.
A mesma coisa acontece com os crentes que hoje se orgulham na lei e quando pecam dizem, talvez ninguém viu. Mas continuam pecando, porque a lei foi dada para agitar a carne. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Você me acompanha? Assim a Bíblia nos diz que quando Moisés e seu irmão Arão e os filhos de Arão subiram a montanha após oferecer oferta queimada e oferta pacífica. Sem oferta não tinham direito de se aproximar de Deus. Sem o derramamento de sangue eles morreriam. Quantos sabem que hoje podemos nos aproximar de Deus? Não nos aproximamos pelo sangue de touros e carneiros, nos aproximamos pelo sangue do eterno Filho de Deus. E se o sangue de touros provia perdão temporal, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, provê perdão eterno. Amém? E alguns agem como se o sangue de Jesus fosse como o sangue de touros e carneiros. Não dão valor para o sangue de Jesus. Não. A Bíblia diz que nós temos o melhor sacrifício. O sangue de Jesus satisfez plenamente o coração de Deus. Deus ficou satisfeito. E Deus pode fazer um pecador que crê no sangue totalmente justo. Seu próprio filho. Faz o pecador se tornar filho de Deus. O sangue de Jesus satisfez plenamente a santidade de Deus e cumpriu os requerimentos da sua divina justiça. Hoje, você e eu precisamos entender que não estamos mais sob a lei, mas sob a graça. Se está na lei, você se sente distante, mas na graça, você é um filho. Existe intimidade com o Pai. Amém? Após Arão e seus filhos oferecerem sacrifícios e ofertas pacíficas, eles subiram a montanha. A Bíblia diz que se sentaram e comeram com Deus. Amém? E a Bíblia diz que Deus chamou Moisés para o topo da montanha. Vamos ler agora um texto da Bíblia, siga-me, Deuteronômio 9. Muitos ficam felizes porque projetam os textos. Você pensou que eu não ia projetar hoje? Até mesmo em Horebe, vocês provocaram o Senhor a ira e ele ficou furioso a ponto de querer exterminá-los. Aqui é Moisés falando. Quando subiu o monte para receber as tábuas de pedra, Moisés está relembrando. Estamos em Deuteronômio, ele está relembrando o que aconteceu. Ele diz, quando subiu o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Esse é um jejum sobrenatural. Não comi pão, nem bebi água. Na presença de Deus, assim como o maná escondido, nada se estraga, nada fica velho, nada morre. Se você olhar para Mateus, Marcos, Lucas, João, ninguém morreu na presença de Jesus. Aqueles que morreram distantes, mas na presença do Senhor não existe morte. Na presença de Jesus, a morte se torna a ressurreição. A lepra vira pureza. Aqueles que são cegos começam a enxergar. Na presença de Deus, glorifica, irmão. Quanto mais hoje, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aproxime-se de Deus. Amém? Estou feliz porque você veio hoje. Você está se aproximando. Todos aqueles que me assistem através da televisão, eu sei que vocês estão se aproximando. A Bíblia diz, acheguem-se. Como? Com ousadia. Quando entra com ousadia, honra o sangue de Jesus. Quando se achega pensando que Deus vai matá-lo, você desonra o sangue de Jesus. Assim como participar da ceia indignamente, é agir como se não fosse perdoado. É indigno para com o sangue que foi derramado. Certo? Assim, aqui diz, versículo 10... O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, dentro do fogo, no dia da Assembleia. Passados os 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra. Quando Deus deu? Passados os 40 dias e 40 noites. Quando Deus deu as 2 tábuas, no final. O que Deus estava fazendo nos outros dias? Foi no final, mas muitos pensam que Moisés subiu lá somente para receber as tábuas da lei. Mas o que aconteceu durante os 40 dias e 40 noites? Verso 12. E me disse Deus, desça imediatamente.
Quando estava lá em cima, Deus disse: desce rapidamente, pois o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo de metal para si. Verso 15. Então voltei e desci do monte enquanto esse ardia em chamas, e as 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. E vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o Deus de vocês. Fizeram para si um ídolo de metal, em forma de bezerro. Bem depressa vocês se desviaram do caminho. Então peguei as 2 tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante de vocês. Moisés quebrou as 2 tábuas da lei, dos mandamentos, e Deus não se irou. Por quê? Porque se levasse as 2 tábuas para o acampamento, todo o povo morreria. Havia se tornado o ministério da morte. Ele as quebrou para que eles não fossem destruídos. E Deus aprovou sua ação. Depois Deus disse para ele: sobe a montanha. Depois prostrei-me perante o Senhor, como nos primeiros 40 dias. Portanto, prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites. Ele ficou com o Senhor outros 40 dias. Como os primeiros 40 dias. Quando ele desceu, ele viu as danças, ele viu a celebração, as orgias, ele viu que estava adorando o bezerro de ouro, estavam todos nus. Quando ele desceu, percebeu que não podia levar as tábuas da lei, porque senão todos morreriam. Assim ele quebrou as tábuas, desceu e então disse: quem está do lado do Senhor? E a Bíblia diz que todas as pessoas que tinham o coração voltado para Deus e que honravam a Moisés e não acreditavam no que estava acontecendo, se voltaram para Moisés. A Bíblia menciona especificamente a tribo de Levi. Certo? Aqueles que ficaram do outro lado queriam continuar no pecado. E Moisés disse para os levitas: peguem a espada. Certo? E vá a eles e os mate. Todos foram mortos. Quantos? 3.000 pessoas. Certo? Eu sempre digo que é uma figura. O primeiro Pentecoste, Deus deu a lei e 3.000 morreram. Na verdade, Deus deu um intervalo de dias antes de o julgar. Deus é bom. No novo Pentecoste, Deus deu não a lei, mas o Espírito, e 3.000 foram salvos. No primeiro Pentecoste, a lei dizia o que o homem devia fazer. Não farás, não farás, não farás. No novo Pentecoste, em Atos 2, fala de falar em línguas, proclamando as grandezas de Deus, não as obras do homem. Nosso objetivo deve ser sair dessa montanha para o Monte Sião, desse antigo Pentecoste para o novo Pentecoste, da lei para o Espírito. No próximo programa... Apesar da divindade de Jesus, ele era limitado por estar aqui na terra. Mas ele diz: quando subir, enviarei o Espírito Santo, meu Espírito, e meu Espírito é ilimitado. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.